Uma ótima e abençoada terça-feira para você, para toda a sua família, que a graça de Deus chegue até o seu coração e o socorro divino também. Quero pedir hoje o favor de Deus à tua vida, o socorro de Deus, que Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro, possa te abraçar, escutar a tua prece, te ajudar nas suas necessidades. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iniciamos este dia pedindo o Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha sobre nós, nos trazendo toda esta unção que nós precisamos na lida dos nossos dias. Você tem que educar seus filhos, você tem que trabalhar, pagar suas contas, ser esposa, marido, você tem que ser pai, mãe, irmão, filho, jovem, você tem que estudar, você tem que... As aulas voltaram, então a faculdade começou, as aulas voltaram e está todo mundo voltando, as coisas estão acontecendo, a gente precisa de unção. Sabe que a unção é a força. A unção é o óleo que passava-se nos guerreiros para eles estarem preparados para a guerra, para não serem apanhados pelo inimigo. Então, vamos pedir a unção do Espírito Santo, que o inimigo não te alcance, que as coisas desta terra não sejam motivos de queda para você, tá bom? Vamos lá, vamos pedir juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Evangelho de hoje, Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 36. Vamos à leitura? Logo depois, Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão. Chegando à noite, estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse: tranquilizai-vos, sou eu. Não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse-lhe: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus, mas redobrando a violência do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou-o e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Apenas tinha subido para a barca, o vento cessou. Então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo atravessado, chegaram a Genezaré. As pessoas do lugar o reconheceram e mandaram anunciar para todos os arredores. Apresentaram-lhe então todos os doentes, rogando-lhe que ao menos deixasse tocar na orla de sua veste, e todos aqueles que nele tocaram ficavam curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, o que o texto diz? Sobre o que o texto se refere? Primeiramente, quero dizer que aqui há uma porção de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Um texto bem típico do jeito que a gente está vivendo nossa vida, né? Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, não é verdade? Esses dias alguém me fez rir muito. Falou assim: Rodrigo, a gente não sabe que acorde primeiro. Acontece uma coisa aqui, a gente mal acabou de resolver isso, já está acontecendo outra. Então, Jesus está nessa correria, hein? Vamos acompanhar a vida de Jesus. Você lembra que chegou ontem eu falei a notícia de João Batista, da morte de João Batista chega, Jesus quer atravessar para um lugar mais deserto. Chega lá, a multidão está esperando ele cura as pessoas, atende elas, fala com elas, multiplica os pães. E então, nesse momento, Jesus não abandona o seu plano. Ele precisa orar ao Pai. Então, ele faz o pessoal subir para a montanha, ele faz o pessoal passar adiante, voltar ao mar, e ele vai para a montanha para rezar sozinho. Há uma coisa muito bonita aqui. Jesus não abandonou a sua necessidade de estar sozinho e rezar ao Pai. Não deu certo naquele momento, porque a multidão estava lá esperando ele. A primeira oportunidade ele fez isso. É muito bonito isso, né? Então Jesus subiu a montanha para orar. Chegando à noite, estava lá sozinho. E ele pediu para os discípulos irem à frente, para atravessar o mar de volta. O mar que ele já tinha atravessado, lembra? Então, voltem para lá.
E aí, minha gente, o que acontece? Uma tempestade no meio do barco, não falo para você? No meio do mar, melhor dizendo. Então, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Toda essa correria, a morte de João Batista, aí Jesus vai lá, o povo está esperando ele tem que fazer a sua vida, o seu ministério público, ele tem que pregar, falar, curar as pessoas, e ele tem que também ajudar a fazer esta obra de alimentar o povo, de multiplicar os pães. E aí ele, então, depois de tudo isso, bastante cansado fisicamente, claro que sim, precisando de estar na presença do Pai, ele vai à montanha, sobe para rezar sozinho. Viu que ele não abandona seu plano? Então ele cumpre a vontade de Deus. E aí os seus discípulos enfrentam a tempestade. Jesus aparece na quarta vigília da noite, no meio do mar, no mar da Galileia, que na verdade é um rio de água doce. Fala-se mar até pela extensão e pela importância que ele tem aquele povo, mas é um rio de água doce. É muito bonito isso. Por isso que Jesus aparece na quarta vigília da noite, caminhando sobre as águas e também tendo essa experiência maravilhosa de poder mostrar aos discípulos a sua força e o seu poder de Deus. Ele aparece sobre as águas, sobrenatural. Então os discípulos pensam que é um fantasma, como nunca vi alguém caminhar sobre as águas, estar sobre as águas. E aí Jesus fala, tranquilizai-vos, sou eu. Pedro então vive a experiência, se és tu, manda-me ir até ti. Jesus fala, vem, Pedro vai, olha quantas coisas, né? Jesus vem, acalma a tempestade, e aí atracam a barca, chegam do outro lado em Genezaré e vão curar as pessoas enfermas que chegam até eles. Olha quanto movimento, hein? O que podemos meditar neste dia? Tua vida está nesse movimento, nesse corre-corre? Chega uma notícia, você tem que fazer uma coisa, daqui a pouco aparece outra no meio do caminho, aí você tem que voltar a fazer aquela outra, e no meio de tudo isso ainda acontece uma tempestade. Mas sabe o que é bonito? No meio de tudo isso, no meio da notícia, no meio das pessoas, no meio das necessidades, no meio das coisas que você tem que fazer, os filhos que pedem, o marido, a esposa, o pai, a mãe, as pessoas do seu trabalho, todo mundo te solicitando, no meio de toda essa tempestade que vem no meio do mar, Jesus está lá, dizendo algo para você hoje. Por favor, nesta terça-feira, tranquilizai-vos, não tenha medo, sou eu. Tranquilizai-vos, não tenha medo, sou eu. Não adianta você ficar louco por tudo isso, uma coisa de cada vez. Não deu para você naquele momento, como Jesus queria, em lugar mais deserto, não teve como. A próxima situação vai ser, vai dar. Ah, que beleza. Não, vai, fica tranquilo, vai acontecer, vai dar certo. Não deu agora? Vai dar amanhã, daqui a pouquinho, vai dar certo. Que bom. Não se frustre, não se desespere. Cuidado que às vezes a tempestade nem está ao redor, está aqui, ó, está aqui, ó. É isso que é o problema. Então precisa acalmar o coração. Acalma o seu coração e tranquilizai-vos. Aí Jesus ouve Pedro falando, se és tu, manda-me ir até ti. Jesus fala, vem, pode vir, andando sobre as águas. No meio de tudo isso, Deus está fazendo sinais, milagres. No meio de todo esse alvoroço de acontecimentos, de uma notícia que chega de uma morte, o Senhor está realizando maravilhas, multiplicando os pães, curando os enfermos, acolhendo as pessoas, mostrando a Pedro e aos seus discípulos, não tenham medo de nada dessa terra, eu estou aqui. Deixa eu dizer algo a você hoje, não tenha medo de nada desta terra, porque o Senhor está com você. Não tenha medo da morte, nem da vida, nem de ir, nem de voltar, nem do que vem e do que pode ir embora. Não tenha medo de nada. Não tenha medo de estar acompanhado e nem sozinho. Não tenha medo da multidão e nem da solidão na montanha. Não tenha medo do mar e nem da tempestade, porque o Senhor está contigo. Vamos rezar? Senhor nosso Deus, nesta terça-feira, meditando este Evangelho, da tempestade acalmada, do Senhor andando sobre as águas, do Senhor sozinho lá na montanha, do Senhor atravessando para Genezaré, curando as pessoas. Quanta coisa, meu Deus, quanta coisa essas pessoas têm. Quanta coisa está acontecendo na vida delas. Quantas tempestades, quantos acontecimentos. E no meio de tudo isso, coisas boas também, claro. Mas no centro de tudo isso está o Senhor dizendo, tranquilizai-vos, sou eu. Dai, Senhor, a este filho, a esta filha, este meu irmão amado, esta minha irmã, a tranquilidade. Mas não é a tranquilidade do mundo, a tranquilidade do Espírito, a tranquilidade da alma, a tranquilidade da vida de Deus, a tranquilidade do céu, a tranquilidade da sua presença, Senhor. É isso que te pedimos neste dia, que o Senhor nos conceda a graça de andar sobre as águas, de vencer as tempestades e nunca deixarmos de estar sozinho na montanha para orar no silêncio da tua presença. Que assim seja. Amém. Bom, nossa atitude concreta de hoje também tem a ver com algo muito poderoso, que é estar atento aos movimentos de Deus. Olha só, estarei atento para não vacilar na fé e na hora da tempestade e da aflição. Estar atento ao movimento de Deus. Deus está movendo.
Olha que eu achei bonito isso. Contempla que ele está no meio, ó, chega a notícia, ele está ali. Ele está ali. Ele vai multiplicar os pães, ele está curando, ele está sarando, ele está falando. Então, esteja atento à presença de Deus e diante da tempestade e da aflição, não vacilar na fé. Promete tentar pelo menos? Que Nossa Senhora te ajude. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Não é uma delícia todo dia rezar um pouquinho? 10 minutinhos, às vezes dá um pouco mais, mas 10 minutinhos a gente rezar todo dia, a gente lê, a gente medita, reza e ainda sai com uma atitude, uma ação para o nosso dia, tá bom? Não esqueça hoje então de estar atento ao que Deus está fazendo e não vacilar diante da tempestade e da agitação do mar, tá bom? É vida agitada, é assim mesmo, vida que segue e que Deus esteja do teu lado para te orientar, da tua frente para te guiar, atrás de ti para te preservar, acima de ti para te abençoar e dentro de ti para te conservar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã. Deserto florirá.